Estive a meditar na palavra de Deus por esses dias e Deus falou comigo acerca de umas coisas que colocou no meu coração também para partilhar com a igreja do Senhor e que tem mexido muito comigo nesses últimos dias. Porque Deus, Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. E ontem estive ali no retiro. Dou graças a Deus pela vida do pastor Rui, que nós tivemos um tempo, na parte da tarde, ele esteve a falar algo acerca da palavra de Deus comigo. Eu agradeço a Deus porque as palavras que foi falada era algo que eu precisava ouvir. Amém? Deus falou de uma maneira especial. E eu acredito que Deus fala conosco através das pessoas. Amém? Deus usa pessoas para falar com outras pessoas. Por isso, louvo a Deus pela vida do Marcos. Teve coragem, mesmo tremendo aqui. Sabemos que não é fácil, mas faz parte. Deixa Deus te usar, que Deus quer continuar te usando. E não só o Marcos, mas os demais jovens, todos os irmãos da igreja. Deus quer continuar nos usando. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, sem mais delongas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu vou ler 3 textos com os irmãos, acerca de um personagem chamado Judas Iscariotes. Eu, desde que sirvo ao Senhor, nunca ouvi, que eu me lembre, uma pregação acerca deste personagem bíblico. Que eu me lembre, nunca tinha ouvido. E eu estive a pensar, há muitas pessoas que quando nasce um filho, dão nome dos apóstolos aos seus filhos. Um chama Pedro, outro João, outro Tiago, mas eu nunca vi alguém chamar Judas. Ainda mais Iscariotes, não é? Porque ele leva o estigma da traição quando ele falhou na sua trajetória, quando esteve na terra, no ministério ao qual Jesus colocou em suas mãos para ele cumprir. Mas Judas fracassou. E eu quero falar nessa noite acerca do fracasso de Judas Iscariotes. É uma demonstração para nós o que nós podemos aprender com a vida deste personagem bíblico, o que ele tem a mostrar para nós através da sua vida. Ainda que para muitos preferem deixá-lo de lado por causa do que aconteceu ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas precisava que Judas Iscariotes viesse e ele fizesse o que fez para que se cumprisse em Jesus Cristo todas as profecias relacionadas ao Senhor, a redenção que estava destinada a todos os seres humanos, através do sacrifício de Jesus. Por isso Judas precisou vir, nascer, e precisou também passar por essa situação. Vamos ler capítulo 22, versículo 3. Diz assim: Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Vamos também abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 26. E depois também em João, para nós meditarmos acerca deste personagem bíblico e o que nós temos a aprender com ele. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus, versículo 14, e depois João 13, 21. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? Eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar a Jesus. Versículo de número 21. Não vou ler acerca da Páscoa, todos sabemos.
E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o dissestes. Agora vamos para João 13. Os irmãos são versículo 21. João fala alguns pormenores que não está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e que chama a atenção. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Note, ninguém sabia de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Esse era João. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque como Judas tinha bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu, e logo era já noite. Até aqui. Quem era Judas Iscariotes? Foi um homem chamado por Jesus. Fez parte dos 12 discípulos. O nome Judas vem da palavra hebraica Judá, que significa louvor, que significa adoração. E quando nós pesquisamos ao pormenor sobre a vida de Judas, quem ele era realmente? Diz-nos a palavra que ele era filho de Simão, como lemos. Ele possivelmente viria da cidade de Quiriate. Tanto é que o seu nome diz Iscariotes, uma derivação de Quiriate. Possivelmente. Não está na Bíblia. Mas Judas Iscariotes fez parte dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Jesus, quando saiu à procura dos discípulos que fariam parte do ministério, ele viu em Judas alguém que tinha capacidades de trabalhar em prol do Evangelho, de ser participante na pregação do Evangelho do Reino, para estar juntamente com Jesus, transmitindo aquilo que Jesus queria para que o povo compreendesse que ele era o Messias e que o reino dos céus haveria de ser estabelecido na terra. Jesus viu características em Judas para que o convidasse a fazer parte do seu ministério. Da mesma sorte, nós também fomos escolhidos por Jesus. Somos discípulos de Jesus. Somos ensinados à luz da palavra de Deus para compreender o que é realmente o Evangelho, para compreender o que é realmente a palavra e aquilo que nós devemos transmitir. Fazer o que Judas fazia, que era pregar o Evangelho, pois Jesus deu autoridade para os seus discípulos, assim como deu a Pedro, a João, a Marcos, enfim, aos outros, também deu a Judas, que quando ele impusesse as mãos sobre os enfermos, seria curado, e quando ele expulsasse os demônios iriam embora. O mesmo Jesus fez com Judas. Judas era um homem que tinha capacidades. Talvez nós, como seres humanos, não podemos ver capacidade nas pessoas,
mas Jesus vê capacidade em cada um de nós para fazer parte do seu ministério, do seu reino, e levar a palavra do Senhor adiante. Assim, Jesus via Judas como alguém que poderia ser dinâmico, tinha talentos, tinha força, tinha coragem, era audacioso, poderia ter ousadia. Enfim, Jesus contava com Judas da mesma forma que contava com os demais. Quando nós lemos na profecia, no Salmo, quando Davi diz que um dos amigos de Jesus o trairia, não estava dizendo que seria um dos 12 discípulos, pois Jesus tinha muitos amigos, tanto que Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Havia Marta, havia Maria, poderia ser uma outra pessoa ser o traidor. Mas, enfim, Jesus escolheu Judas para fazer parte dos 12 discípulos dessa comitiva que iria levar o evangelho do reino. Outra característica que nós vemos que Judas recebeu de Jesus, que ele foi premiado por um cargo de honra, um posto honrado. Porque ele era um homem de confiança de Jesus. Ele seria o tesoureiro do ministério de Jesus. Ou seja, todo o dinheiro arrecadado para gerir as finanças daquilo que Jesus iria, por exemplo, as viagens, a comida, as estalagens, aonde quer que eles ficassem, era Judas que geria tudo isso, ele administrava. Ele recebeu este cargo da parte de Jesus para exercer. Ele recebeu um cargo de confiança de Jesus porque Jesus contava com Judas Iscariotes no seu ministério. O que nós aprendemos com isso tudo? Jesus também nos escolheu. Jesus também tem nos dado talentos. Tem nos dado capacidades para exercermos aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para fazer, seja louvor, seja pregar, seja o que for. Nós temos algo que Jesus depositou nas nossas mãos. E Ele confia em nós como confiava em Judas. Por isso, ele era uma pessoa de confiança. Só que começou algo mexer na vida de Judas. Tanto é que, como ele começou a trabalhar com o dinheiro do ministério de Jesus, o que ele fez? Nós podemos pensar como foi esse fracasso de Judas. Como começou a queda de Judas? Sabe o que eu penso com isso? Um tóxico dependente não vira tóxico dependente da noite para o dia. Alguém não começa a se prostituir da noite para o dia. Alguém não vira ladrão da noite para o dia. Tudo é um processo. Assim eu penso que a vida de Judas também foi da mesma forma. Era um processo gradativo. Começou por tirar uma moedinha, depois outra, mais outra. De uns tempos ele já estava com caixa 2, né? Já estava com um banco a parte dele mesmo. Era o caráter de Judas. Ele deixou-se levar pelo mau caráter, para fazer coisas más, para fazer coisas que desagradavam a Deus. E Satanás utilizou desta fragilidade de Judas para fazer com que o seu coração se endurecesse e fosse perdendo o temor de Deus. Porque, irmãos, como é que pode um homem como Judas andar com Jesus, ver Jesus curar os enfermos, ver Jesus transformar a água em vinho, ver Jesus multiplicar os peixes, ver Jesus multiplicar os pães, ver Jesus curar aquele que estava com a mão ressequida, ver Jesus curar o cego de Jericó, ver Jesus ressuscitar a filha de Jairo, ver Jesus curar a mulher do fluxo de sangue, ver Jesus fazer coisas extraordinárias pelo poder que havia em Jesus, andava com Jesus, caminhava com Jesus, contemplava toda essa a glória que estava em Jesus, toda a divindade plena em Jesus. Ele andou com Jesus. Irmãos, é um perigo que nós também corremos, da negligência. Porque nós andamos com Jesus, sabemos quem Jesus é. Jesus é um abençoador, Jesus cura os enfermos,
Jesus, pelo seu nome, os demônios são expulsos. Jesus faz coisas extraordinárias no nosso meio. Às vezes podemos correr o risco de ser negligente como Judas. Podemos falhar como Judas falhou. Porque não foi uma surpresa. E nem de repente. Foi um processo. Judas tornou-se um ladrão. Capítulo 12 de João, versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. O caráter dele já tinha transformado terrivelmente. Havia esperança para Judas, ele poderia se arrepender. Porque Jesus não tem prazer na morte do ímpio. Jesus quer que todos se salvem. Jesus não tem prazer que nós se percamos. Jesus nos ama, Ele quer que todos nós viéssemos à salvação. Assim como Jesus também queria que Judas não se perdesse. Jesus deu inúmeras oportunidades a ele para ele se arrepender. E nós lemos isso, e depois vou falar acerca disto. Mas Judas não deu crédito. Continuou fazendo as coisas erradas, as coisas más. E Satanás se aproveitou das suas fragilidades. Irmãos, o pecado, ele pode começar com uma coisa tão pequenina. Pode ser uma mentirinha, pode ser um vício, pode ser qualquer coisa. E isso pode gradativamente ir se tornando uma bola de neve. O Espírito Santo que estava contendendo conosco, nós já não damos ouvidos mais. Não queremos saber mais da palavra de Deus. Começamos com a murmuração, viemos para a igreja, começamos a murmurar do pregador, começamos a murmurar dos louvores, começamos a murmurar com inúmeras coisas na casa de Deus. Começa com coisas pequenas. Mas nós devemos ter o cuidado, para não sermos como Judas. Porque Judas estava tão mergulhado no pecado que já não conseguia mais ter força para se arrepender. No texto, quando nós lemos em João, nós vemos Pedro. Jesus disse que ele, quando o galo cantasse, ele iria negar Jesus 3 vezes. E Pedro disse que não sei o quê, e não ia fazer isso, teimou, mas mesmo assim, ele negou. Ele também falhou. E Pedro falhou inúmeras vezes. Porque Pedro era o mais afobadinho de todos eles, sempre estava metido em encrencas, mas ele também. Mas Pedro tinha uma coisa, ele se arrependia dos seus maus, das suas coisas más que fazias. Das suas coisas más que fazias. Por isso, o exemplo de Judas Iscariotes é perfeito e se encaixa conosco também. Na vida cristã, irmãos, não existe quem não peque. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Dia após dia nós podemos cometer um pecado, uma falha qualquer, mas Jesus está sempre nos dando oportunidade de arrependimento. E se nós não se arrependermos em tempo oportuno, pode ser tarde demais. A nossa vida é um vapor que se desvanece. Um abrir e piscar de olho no nosso coração, nós podemos ter um infarto e partir para a eternidade sem Jesus, por causa de coisas pequenas. Nós, às vezes, não temos conta da nossa vida, irmãos. Nós não pensamos que as coisas são passageiras, tudo vai ficar aqui. Seja material, seja físico, seja o que for. Tudo é passageiro. Que Deus nos ajude a não estar vivendo na igreja uma vida negligente, como Judas estava com Jesus, contemplando toda a glória e majestade e divindade do nosso Deus em Jesus. E ainda assim, ele estava indo para um caminho totalmente contrário à vontade de Deus. Às vezes, nós podemos estar na igreja, mas não estamos no centro da vontade de Deus. Irmãos, isso é um perigo para nós. Que nós possamos não ir por este caminho.
Outra coisa que Judas fez foi a traição. Tamanha era as coisas más que havia na vida de Judas. No Salmo 41, versículo 9, quando Davi disse, o salmista, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. O novo Deus dele começou a ser o dinheiro, não é? Vendeu Jesus a preço de escravo, 30 moedas de prata, era como os escravos eram vendidos no Êxodo, no Antigo Testamento, por 30 moedas de prata. Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata. E outra coisa, o pecado que Judas cometeu aqui da traição foi um pecado premeditado. Por quê? Porque Judas foi aonde estavam os fariseus, os saduceus, enfim, os sacerdotes. Ele esteve com os inimigos. Ele chegou a discutir o preço pelo qual ele entregaria Jesus. Acertou os detalhes de como entregaria, que seria no jardim do Getsêmani. Enfim, foi um pecado premeditado. Às vezes, por exemplo, nós falhamos todos os dias pecamos. Mas há coisas que, quando o pecado já está tão entranhado em nós, às vezes nós começamos a fazer coisas que para nós já é normal. Isso aí, para mim, isso não é normal. Já não me pesa na consciência, já não sinto que isso é errado, tudo é normal. E começamos a fazer coisas premeditadas, pecados premeditados, dia após dia, desagradando ao nosso Deus, que é um Deus santo, um Deus puro. E Ele exige de nós ser santo, Ele quer que nós sejamos santos e procuremos a santidade. Judas deu brecha para que Satanás batesse a sua porta. E aos poucos, fosse transformando ele na pessoa ao qual ele se tornaria de mau caráter. Se nós dermos brecha, Satanás pode fazer a mesma coisa conosco. Porque o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E é o que ele tem feito. O pecado de Judas levou ele a um triste fim. Capítulo 13 de João, versículo 27. As últimas oportunidades que Jesus está dando para Judas. Diz assim, o que tendes... E após o bocado entrou nele Satanás, disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Jesus estava alertando. Ele tinha consciência daquilo que ele estava fazendo. Capítulo 26 de Mateus, versículo 23. Ele chama a sua atenção no prato. Diz assim, ó, e ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. No entanto, quando nós lemos em João, diz que os discípulos não sabiam quem era o traidor. Tanto é que quando Jesus mandou ele sair, falou que tem de fazer depressa, quando Judas saiu, eles pensavam que Judas iria comprar alguma coisa para a festa. Eles não desconfiavam de nada. Por isso Jesus estava alertando somente a Judas. Só Judas sabia que era ele, que Jesus estava chamando a atenção. E no versículo 26, Jesus respondeu, é aquele em quem eu der o bocado molhado. Então, mesmo assim, Jesus falando uma linguagem direta, advertindo, ele não acorda e consuma a traição. Mesmo assim, Judas foi e entregou Jesus para os sacerdotes, para os fariseus, e teve um triste fim. Que Deus nos ajude também a não entrarmos por este caminho, porque pode ser tarde demais. Jesus deu inúmeras oportunidades de arrependimento a Judas. E Jesus também dá inúmeras oportunidades a nós. Seja crente, seja descrente, seja quem for. O Espírito Santo é uma pessoa viva. E Ele fala incessantemente aos nossos corações.
tem nos chamado a atenção de várias maneiras para não estarmos adormecidos, porque o tempo se aproxima em que um dia Jesus vai voltar. Aleluia! E Jesus chamou a atenção de Judas, dando oportunidade. E incessantemente o Espírito Santo tem batido. Em Apocalipse nós vemos que Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eu, nessa tarde, quando eu estava orando, recordei-me quando eu entrei trabalhar numa metalúrgica, quando eu saí da minha terra natal, fui para Curitiba, entrei trabalhar numa metalúrgica. Era o primeiro amor que eu estava vivendo ali. Eu lembro quando eu ia fazer qualquer coisa errada, parecia que algo queimava no meu peito e falava na minha consciência: não, isso está mal. Pensa bem o que tu vais fazer. O primeiro amor é fantástico. O Espírito Santo está sempre ali, nos tentando abrir os olhos para que não caiamos na tentação de fazer uma coisa errada. Mas isso não é somente no primeiro amor, porque o Espírito Santo continua fazendo isso incessantemente, dia após dia. Porque Jesus quer a nossa salvação. Ele não quer que nós se percamos. Jesus deu oportunidade e ajudas de arrependimento, mas ele estava tão mergulhado no pecado que já estava um deserto. Estava vivendo um deserto espiritual. Parece que a palavra que era falada para ele nada mais fazia nada. Estava com o coração de pedra. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que mexer conosco. Nós ouvimos hoje de manhã acerca da palavra do Senhor. Que errais porque não conheceis as Escrituras. E a palavra de Deus, ela tem falado conosco dia após dia. Deus tem falado, Deus tem nos chamado a atenção para entrarmos para o caminho do arrependimento. É tempo oportuno. É tempo oportuno. Judas não teve mais solução porque ele deixou tudo. Ele contemplou as coisas grandes que Jesus fez, mas mesmo assim, ele não deu ouvido. Jesus não queria que Judas se perdesse, irmãos. Jesus o amava. Mas eu estive a pensar o porquê que Judas entregou a Jesus. Quando nós lemos em Atos, no capítulo 1, versículo 6, fala quando Jesus ainda estava com os apóstolos, Jesus diz assim, aliás, um dos apóstolos diz assim a Jesus: Senhor, tu restaurarás a Israel neste tempo? E os 12 apóstolos achavam que Jesus iria restaurar o reino de Israel naqueles dias. Talvez foi o que Judas pensava também. Então foi um impulso para ele trair Jesus logo. Ó, já que Jesus vai se manifestar, então já entrego ele aí, ele já se torna o rei de Israel e liberta-nos do Império Romano. Quem sabe ele pensou assim. Mas nós vemos que quando nós lemos no capítulo 12, quando aquela mulher foi enxugar, chorava para lavar os pés de Jesus, e chorava para molhar e secava com seus cabelos. Aliás, estou fazendo confusão, espera lá. Capítulo 12, fala da mulher que unge Jesus com unguento, que era uma coisa, algo caro. Então Judas, como já estava com o coração no dinheiro, no mamon, era materialista, o que ele fez? Ele logo questionou, falou assim: esse Jesus que eu estava esperando que iria reinar em Israel, olha, afinal não é aquilo que nós estávamos esperando, não. Porque ele sempre está falando da sua morte, da sua crucificação, parece que isso vai acabar por aqui mesmo. Talvez ele pensava assim. E foi algo que levou ele à ruína. Mas não sabemos ao certo. Uma coisa é certa, que Jesus está chamando-nos a atenção em tempo oportuno. Se porventura alguém está aqui e tem cometido coisas às escondidas, tem falhado, todos nós somos sujeitos a falhas, mas Jesus tem contendido contigo dia após dia, tem falado culto após culto, tem usado a palavra, tem usado pessoas para falar com você. Jesus está te dando uma oportunidade de arrependimento, porque Ele não quer que tu se percas.
Ele não quer que ninguém se perca. Faça como Pedro, que se arrependeu. Não foi como Judas e caminhou para a ruína e perdição e suicidou-se. Nós sabemos que há uma vida eterna pela frente. E Judas tragou a sua própria vida entregando a Satanás. Não sabemos que forma de juízo Jesus há de usar para com ele, mas isso é um assunto entre Deus e Judas Iscariotes. E Deus tem um assunto a tratar conosco no dia do juízo. Por isso não sejamos negligentes relacionados à palavra de Deus. Que nós possamos aprender com o fracasso deste homem, que foi o maior fracasso da história da humanidade. Foi o maior fracasso. E Jesus não quer que nós sejamos pessoas fracassadas pelo pecado, entregados à escravidão. Vivemos com a culpa, martelando dia após dia e se questionando. Porque Satanás, ele é o acusador das nossas almas e ele vai acusando. Quem sabe, Judas até chegou a se arrepender, porque quando ele viu o que eles iriam fazer com Jesus, ele foi até os sacerdotes e jogou as moedas, entregou-lhe as moedas. Ele sentiu, quem sabe, remorso. Sentiu um arrependimento, mas já era tarde demais. Por isso, irmãos, Jesus não queria que Judas se perdesse. Deus usou essa profecia dizendo que um amigo de Jesus o trairia. Poderia não ter sido Judas, poderia ter sido outra pessoa. E Jesus não quer que nós sejamos traidores. De que forma nós podemos trair Jesus? De muitas maneiras. Podemos estar no nosso trabalho, conhecemos a palavra. Quando nós viemos para a igreja, começa a cantar o Zona Gospel, aqui toda a gente louva, está ali a louvar, está todo contente. Ouve a palavra de Deus, dá glória a Deus, aleluia. Mas quando chega no trabalho, ninguém sabe que essa pessoa é crente. Está a negar a Jesus. Há muitas formas de trairmos Jesus, de sermos negligentes. Jesus nos chamou para ser testemunha da sua palavra. Ele não quer que nós sejamos levados ao fracasso. Nós somos uma igreja que deve crescer dia após dia. Nós temos que dar fruto. Jesus nos chamou para ficar parado. Jesus chamou cada um de nós com uma missão, com um propósito. Jesus chamou Judas com um propósito, ele falhou. Jesus chamou nós com um propósito, ele não quer que nós venhamos a falhar, mas se porventura falharmos, vamos se arrepender, vamos entregar a nossa vida nas mãos do Mestre, que Ele pode nos transformar, mudar as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. O pecado, ele não se apodera de nós repentinamente, senão aos poucos. Se porventura há alguém aqui ainda que não aceitou Jesus, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Esse Jesus que deu oportunidade a Judas